Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um estudo de um capítulo da Palavra de Deus. Estamos desafiados no decorrer desse ano a estudarmos a Bíblia, um capítulo da Palavra de Deus por dia. E nessa manhã quero convidar você a também ter a sua Bíblia nas mãos para que nós possamos estudar e deixar que ela conduza a nossa vida, nos alimente, nos fortaleça no decorrer de toda a nossa vida. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 20, que foi o texto que lemos agora pela manhã, a Bíblia diz o seguinte: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a maior certeza que nós precisamos ter nessa manhã. Ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Os momentos de alegria, momentos de tristeza, tribulações, lutas. E Ele promete estar conosco até a consumação do século. E essas verdades fiquem gravadas no nosso coração no decorrer do dia de hoje e da nossa vida também. Estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo aos irmãos ali da igreja de Tessalônica. E nessa manhã quero convidar você a ter a sua Bíblia nas mãos e a estudarmos o capítulo 4, o verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Quando nós estudamos aqui as cartas do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Tessalônica, fica muito claro e evidente o seguinte: se nos capítulos anteriores ao capítulo 4 o apóstolo Paulo estava mostrando como é que eles foram alcançados através da graça salvadora de Jesus Cristo, a partir do capítulo 4 e até o capítulo 5, que é o último capítulo dessa epístola, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo está levando aqueles irmãos a entenderem como é que eles devem viver uma vida crescente em Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo sabia perfeitamente: nenhum cristão que aceita Jesus Cristo pode estagnar na caminhada cristã. É necessário crescer a cada dia, é necessário amar ao Senhor cada vez mais. Nós não podemos receber o Evangelho e pararmos pelo meio do caminho e pensarmos que simplesmente pelo fato de termos sido batizados, ou termos aceito a Jesus Cristo, nós já alcançamos o patamar que o Senhor sonha para cada um de nós. É necessário viver uma luz crescente, amando ao Senhor, se relacionando com Ele, nos colocando em Suas mãos, nos submetendo à Sua vontade a cada dia. É como a Bíblia. A palavra de Deus, ela é uma bússola em nossas mãos, mas nós precisamos permitir que essa bússola guie a nossa vida. Nós não podemos simplesmente receber a revelação de Deus e não deixarmos que essa revelação guie a nossa caminhada. E aqui o convite do apóstolo Paulo à igreja, aos irmãos de Tessalônica, é que eles vivessem essa vida crescente, agradando a Deus, porque esta era a vontade de Deus para as suas vidas. Quando o apóstolo Paulo disse, no capítulo 4, no verso 3, que a vontade de Deus era a santificação, eu creio que ele estava se reportando o que ele já tinha falado no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Sem que nós vivamos essa vida santificada e crescente no Senhor, é impossível haver um reavivamento na vida. É necessário a cada dia morrer para a velha vida, o velho homem, e deixar que esse novo homem, essa nova natureza que recebemos de Jesus Cristo, ela assuma o controle da nossa vida. Essa é uma atitude que todos nós temos que tomar. O nosso Deus nos dá a liberdade de vivermos nessa terra e escolhermos o que nós queremos fazer com a nossa vida. Consequentemente, um dia nós teremos que prestar contas a Deus. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, é uma escolha que nós temos que fazer como é que nós queremos viver com a nossa vida. E o desejo de Deus é que cada um de nós, de fato, vivamos uma vida santificada no Senhor. Ser santo aos olhos do Senhor é viver uma vida separada do mundo. É alguém que reconhece que há um propósito para a sua vida.
É a oferta do corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como o apóstolo Paulo já tinha mencionado aos irmãos ali no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Ou seja, é entregar a Deus toda a nossa vida, sem reservas. Nós não podemos deixar uma parte da nossa vida para que nós possamos ter um prazer próprio. É necessário colocar completamente toda a nossa vida nas mãos de Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso paladar, o nosso olfato, os nossos pés, as nossas mãos. Nós precisamos santificar por completo nas mãos de Deus. Fazendo isso, nós teremos a certeza que estamos vivendo uma vida santificada ao Senhor. É uma entrega sem reservas. Portanto, a santificação é um processo que se dá no decorrer de toda uma vida. Não é algo que acontece apenas num dia ou no batismo, mas no batismo aceitamos a Jesus. E esse processo de santificação gera e nos leva no decorrer de toda uma vida. O apóstolo Paulo, ele começa então agora e continua a exortar os irmãos a continuarem progredindo, como está lá no verso 11, nos seus relacionamentos para com aqueles que estão dentro da igreja. E ele mesmo fala no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O processo de santificação é um processo de limpeza que resulta na mais linda bem-aventurança. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava afirmando que aquela igreja estava crescendo, estava seguindo o patamar que o Senhor tinha proposto para cada uma delas. E eles deveriam permanecer seguros até um dia, quando se encontrasse com o Senhor, como está lá no verso 15, até a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. É uma obra que perdura por toda uma vida, não acontece da noite para o dia. É como o Salomão mesmo falou no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até um dia ser perfeito. E o apóstolo Paulo, então, orientando aos irmãos de Tessalônica, ele usa uma expressão: olha, vocês não podem ser ignorantes com respeito aos que dormem. E é interessante você atentar para as palavras do apóstolo Paulo, porque ele usa a mesma expressão que Jesus Cristo um dia usou quando se referiu a Lázaro. Lázaro está dormindo. É claro que este sono é um sono e num estado de inconsciência. Não é que alguém, quando morre, sobe para viver com Cristo. Esse ser humano, ele dorme em um estado de consciência, o seu corpo fica sepultado nessa terra, o fôlego de vida volta para Deus, e na expectativa de um dia, quando Jesus Cristo voltar nas mansões celestiais, e ele então agora vai convidar aqueles que lhe aceitaram, que lhe receberam, a estar com vida mais uma vez, porque estão dormindo, serão acordados e terão a alegria de viver com Cristo por toda a eternidade. O apóstolo Paulo, ele acreditava e falava com o seu coração aos irmãos de Tessalônica. Ele cria que Jesus Cristo fosse voltar nos seus dias. Quando nós olhamos o verso 17, ele fala: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A mensagem da volta de Jesus Cristo mexia com o coração do apóstolo Paulo, mexeu com a igreja de Tessalônica. Essa mensagem também deve mexer com a nossa vida hoje. Não há um consolo maior para todos aqueles que vivem nesse mundo de sofrimento, de despedidas indesejadas, em termos a certeza que um dia Jesus Cristo voltará aqui a essa terra, colocar um ponto final na história do pecado. A morte não é o final de tudo. Jesus Cristo um dia voltará aqui a essa terra para oferecer a salvação a todos aqueles que creram na sua pessoa. É necessário crer em Jesus enquanto nós estamos vivos. Nós podemos respirar, nós podemos tomar as nossas decisões, nós podemos escolher o que nós queremos fazer com a nossa vida pelo período da eternidade. E se nós de fato cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, a morte não será o final. Nós poderemos dormir como Lázaro dormiu, como o apóstolo Paulo mesmo falou, um estado de inconsciência. Mas quando o nosso Salvador Jesus Cristo voltar de uma forma visível,
e corpórea nas nuvens dos céus, Ele então agora vai chamar aqueles que dormiram a estar com vida mais uma vez, se encontrarão com o seu Salvador, com os seus queridos, e viveremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Irmãos, amigos, nessa manhã, essa mensagem precisa tomar conta do nosso coração. É na esperança de nos encontrarmos com Cristo, de encontrarmos os nossos queridos. Quantas pessoas amadas nós perdemos nesse período de pandemia e antes dela também. Mas o nosso coração não pode ficar na tristeza. Nós temos que nos apegar à esperança, no retorno e nos alegrarmos em Cristo, crendo que quando Ele voltar, todo mal terá fim. A morte será o último inimigo a ser vencida e nós estaremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Eu peço a Deus nessa manhã que as palavras da Palavra de Deus tome conta do nosso coração, guie a nossa caminhada, renove a nossa esperança e nos eleve a cada dia a continuarmos com os nossos olhos na eternidade. Oremos então. Bondoso Deus e Pai, nos colocamos em Tuas mãos nessa manhã. Muito obrigado porque a Tua Palavra renova no nosso coração a esperança de nos encontrarmos contigo. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que sobre nós Ele levante a sua face e nos conceda a sua bênção. É o meu pedido e a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.